Sejam muito bem-vindas, né? Assim, estou muito feliz mesmo de vocês estarem aqui hoje junto comigo e a gente está realmente dando esse primeiro passo em direção aos nossos sonhos, né? Porque muitas vezes a gente já sabe aonde a gente quer chegar, outras vezes a gente nem sabe aonde a gente quer chegar, a gente está tão perdido, tão à deriva, que é realmente o tema dessa aula hoje, né? Eu nem gosto muito de chamar de aula porque eu não me vejo como professora. Eu me vejo muito mais como uma contadora de histórias, né? O professor, às vezes, ele é muito mais um teórico, que sabe muito bem do assunto na teoria, mas muitas vezes não teve a prática. Eu, que vou trazer para vocês, é realmente, assim, o que eu vivi e a diferença que isso fez na minha vida e o quanto eu mudei e o quanto eu aprendi. E espero que compartilhando isso com vocês, assim, a gente possa juntas continuar mudando e mudar cada vez mais, né? Assim, os últimos anos foram bem desafiadores para mim, mas que no fim das contas me trouxeram uma liberdade que eu jamais sonhei que eu poderia ter. E é isso que eu quero trazer nesse desafio, soltando as amarras. Eu ainda tenho um monte de amarras para soltar, assim como todas nós, né? A gente vem de uma criação, a gente vem de uma sociedade patriarcal, onde as mulheres são menos do que os homens, onde a gente tem um monte de crença limitante na nossa cabeça, que a gente passou a vida inteira acreditando que aquilo era o certo, que aquilo era a verdade absoluta. Mas, a partir do momento que a gente começa a olhar para isso e começa a questionar, a gente vai soltando essas amarras. E a minha proposta para vocês com esse desafio é isso: é a gente conseguir olhar para aquilo que está nos amarrando e que não necessariamente faz parte da nossa vida, né? Quais são as crenças que estão nos impedindo de dar o próximo passo? Né? O que ainda está deixando a gente amarrado? Por que a gente não consegue ir em direção aos nossos sonhos? É isso que nós vamos começar hoje conversando, né? Conversando sobre estar à deriva, qual o seu rumo, se você está sem rumo, como ajustar as velas para que os bons ventos possam te trazer bons resultados. Mas se a gente está num vento contra, fica muito difícil da gente conseguir ir para frente. É sobre tudo isso que a gente vai começar a falar hoje e vai continuar falando durante os 21 dias do desafio. Então, vou começar contando um pouquinho para vocês o que é esse desafio e já quero dar os parabéns por você estar aqui, porque vocês já fizeram o primeiro passo, já deram o primeiro passo em direção a essa libertação das amarras. Já querer mudar já é o primeiro passo. A gente já entra em movimento. E a partir daí, tudo flui. Tudo começa a acontecer na nossa vida. O universo ele começa a trazer as possibilidades e que se a gente está cabeça aberta e com os olhos atentos para ver essas oportunidades, a gente está olhando com olhos de quem quer ver para a nossa vida, a gente já começa a fazer diferente. Então, assim, muito bem, parabéns, estamos todas de parabéns que estamos aqui engajadas em realmente conseguir dar o próximo passo em relação ao nosso sonho, à nossa felicidade, né? Eu acho muito difícil a gente colocar a felicidade sempre nas costas do outro, né? Isso é uma coisa que, assim, eu falei a vida inteira e, assim, falo hoje mais do que nunca, que é o quê? A gente acaba colocando a nossa felicidade, o nosso sucesso, os nossos sonhos na caixinha do outro, né? E esperando que o outro vai mudar para que eu consiga dar o próximo passo. Ah, não, eu preciso do outro para dar o próximo passo. A partir do momento que a gente consegue olhar para a gente e falar, não, peraí, só depende de mim? Aí a gente dá o próximo passo. E é isso que o desafio Soltando as Amarras vai mostrar pra gente, inclusive para mim, tá? Que só depende da gente. Porque eu também tenho um monte de crença, eu tenho uma penca de crença limitante que tá me impedindo de dar o próximo passo. Por isso que eu conto com vocês para estar junto comigo nessa jornada. Certo? Vamos lá. Primeira coisa, né? Vocês viram que tinha algumas instruções aqui quando a gente começou, que é o quê? Estar num lugar tranquilo para que você realmente possa se conectar com você, né? E realmente possa olhar para a sua vida com olhos de quem quer ver. Por que isso? Né? Estar num lugar tranquilo e conseguir se dar esse tempo. Né? O que eu peço nesse desafio Soltando as Amarras é que durante 21 dias você consiga arranjar um lugar na agenda para que durante 1 hora por dia você tenha espaço para você. Você consiga se colocar na agenda e falar, não, a essa hora eu tenho um compromisso comigo. Não é comigo, Adriana, é comigo com você mesma, né? Que você se comprometa com você que 1 hora por dia,
Daqui para frente, você vai ter 1 hora por dia para olhar para a sua vida com olhos de quem quer ver, com olhos de quem quer mudar, com olhos de quem quer dar o próximo passo. E sinta essa alegria, né, de falar, nossa, eu consegui, eu consegui. Eu passei 21 dias me dedicando pelo menos 1 hora por dia a mim, né? Pensando na minha vida, ressignificando as coisas que eu preciso, vendo as minhas crenças limitantes e conseguir mudar. Por isso que vem o segundo ponto, que é o mais importante de todos. Tenha caderno e caneta por perto, né? Por quê? Nós vamos falar de muitas coisas aqui, a gente vai ouvir muitas histórias, eu vou contar muitas histórias, né? E a partir dessas histórias, muitas vezes assim, que nem eu vou falar de veleiro, eu vou fazer o desafio inteiro fazendo um paralelo com o veleiro, com o que eu tô aprendendo no mar, com o que eu tô aprendendo nessa minha nova vida, que provavelmente não é a vida da maior parte das pessoas, né? Assim, a única louca que eu conheço que tá indo para o mar velejar sou eu. É um desafio que eu tô assumindo para mim e eu quero muito continuar nesse desafio, porque para mim ele é importante. Mas muito provavelmente outras pessoas não, né? Mas às vezes me ouvindo contar as histórias do mar, me ouvindo contar os meus desafios que eu estou vivendo com relação a esse meu sonho, muito provavelmente vai te dar insights. O que são insights? São ideias, de repente você está ouvindo uma história que não tem nada a ver com a sua, e você fala, opa, peraí, nossa, é isso. Quando você fala, é isso, é o que eu chamo de momento ahá, né? É um momento em que você fala, nossa, abre a mente, né? E aí começam a vir outras coisas e outros pensamentos. É esse momento que eu quero muito que você escreva, né? Por quê? Por que que é tão importante escrever? Primeiro, para a gente não perder o insight do momento. Insight é uma coisa que vem e vai, assim, ó. De repente, você tem uma grande ideia, você fala, upa, é isso. Daqui a pouco, já acabou o encontro, já acabou a live, você já foi fazer outra coisa, sei lá, o feijão tá queimando no fogão, a criança chorou e tal. Você vai fazer outra coisa e você vai perder esse momento, né? Então, se você tiver com ele anotado e depois tiver o compromisso de voltar para esse caderno e olhar aquilo que você anotou, você continua desenvolvendo o pensamento. Esses insights, eles são extremamente importantes para mudar a nossa vida, porque é nessa hora que a gente sabe lá de Deus onde vem essa intuição, essa coisa de "Ah, é isso!" É a partir daí que as coisas começam a mudar, a partir do momento em que a gente dá atenção para esse lado, certo? E a segunda coisa é o quê? Por que é tão importante anotar? Eu vou pedir para vocês sempre terem um caderno junto com vocês, que seria o caderno da jornada, é o caderno do desafio, soltando as amarras. Por que ter um caderno junto? É muito importante que durante esses 21 dias você anote, né? Ah, não é durante os nossos encontros presenciais, mas foi de repente fazendo uma lição de casa, porque nesses 21 dias nós vamos ter 7 dias de encontros presenciais, desculpa, de encontros online, né? Que vamos estar aqui presencialmente online, né? Para que a gente converse a respeito e para que eu veja vocês e vocês possam falar, né? E tirar dúvidas e a gente comentar as coisas e contar histórias. Mas durante 20, são 7 encontros, né? Online, mas são 21 dias de tarefas. Então, são 21 dias que eu vou colocar temas para vocês refletirem e olharem com relação à vida o que está acontecendo. Observar. Por quê? Para mim, o mais importante é a gente começar observando as coisas que acontecem na nossa vida. A maior parte do tempo, a gente está naquele piloto automático que faz as coisas porque tem que fazer, resolve porque tem que resolver, corre de um lado para o outro e a gente não dá tempo para a gente mesma. A gente não dá tempo para essa reflexão sobre, peraí, o que está acontecendo na minha vida mesmo? O que eu estou sentindo? E aí que vem a importância do caderno. Quando você se pergunta, peraí, o que eu estou sentindo? Começa a escrever. Começa a escrever. Ninguém vai ler. É tipo diário, né? Começa a escrever. Porque na hora que você começa a escrever, começa a vir coisa de dentro de você que você nem faz ideia. Muitas vezes eu escrevia meus textos, eu fiz, né, muito tempo, né, de escrita terapêutica. E assim, às vezes vinha coisas de dentro de mim que eu escrevia, depois eu lia e falava, opa, peraí, quem escreveu isso? Não fui eu. E aí eu escrevia de novo e falava, nossa, é um recado para mim mesma, é de mim para mim mesma, né? E quando a gente começa a entender isso, que vem um certo inconsciente para fora quando a gente está escrevendo, quando a gente está refletindo, quando a gente está pensando a respeito daquele assunto,
Vem mesmo, vem muita emoção, vem muita confusão, vem muita coisa que de repente a gente nem entende num primeiro momento, mas se tiver escrito, a gente pode rever isso depois. Aí eu vou até falar para vocês assim, qual que é a importância para mim dessa escrita terapêutica. Virou um livro. Então, assim, tudo que eu vivi nos últimos anos, né, lá desde 2016, eu vou contar muito para vocês a minha história hoje, né, mas desde 2016, quando eu realmente estava à deriva, eu não fazia a menor ideia de que rumo tomar na minha vida e o que fazer, eu comecei a escrever. Comecei a escrever de uma forma anônima no Facebook, como Por Mulheres Mais Felizes, e que depois virou livro. Né? Então, assim, são coisas que a gente nunca imagina que vai ser na vida. Eu nunca me imaginei escritora, nunca, muito pelo contrário. Achava que escrevia bem mal. Mas, de repente, começou a mudar minha vida isso. Eu mesma comecei a ler meus próprios textos e falar, opa, peraí, estou precisando ler isso de novo, né? E durante muitos anos dessa jornada, vira e mexe, eu lia de novo o que eu mesma tinha escrevido. Aí eu falei, esqueci disso, como assim? Eu já tinha aprendido isso no passado, né? E agora eu estou vivendo de novo isso, essa mesma situação na minha vida. De repente com outros personagens, com outro cenário, mas as situações elas se repetem. Então é muito, muito importante que a gente realmente consiga anotar, né? Não precisa fazer textos gigantes que nem eu faço. Eu faço textos gigantes, tanto que assim, quando eu vou postar no Instagram tem que diminuir pela metade, senão não cabe, né? Mas é que assim, são as minhas reflexões, é o jeito que eu funciono. Às vezes, vocês podem funcionar, sei lá, com uma mera anotação, você já vai saber tudo o que aquela palavra significava. Às vezes, um desenho, às vezes, mas assim, é bom que tenha um registro. No final, a gente vai falar sobre o que é realmente o treinamento Amarras. Né? Um resumo muito rápido agora é o quê? São 21 dias que vai começar na terça-feira que vem, né, dia 22 de março, e a gente vai seguir juntas durante 21 dias. Nesses 21 dias vão ter 2 encontros por semana, terça e quinta, ao meio-dia, aqui no Zoom, para que a gente consiga se ver, se falar. E vai ter lição de casa todo dia. Tem sempre um desafio, cada dia tem um desafio diferente. Sempre eu vou fazer um paralelo com aquilo que eu aprendi no mar. Por quê? Já te leva para um outro lugar, para um outro, né? Assim, te tira da realidade e te leva para uma realidade diferente. E a partir desse relato, você já começa a entender se, opa, peraí, mas será que isso faz sentido para mim? Não, ela está falando do mar, não tem nada a ver comigo. E quando você começa a pensar a respeito, você descobre que tem tudo a ver com você e comigo também. Então, são esses desafios que eu vou trazer para vocês. Nós vamos falar sobre bússola, sobre qual é seu norte, se a gente está numa relação de nó ou laço. Nós vamos falar onde você está, que porto você está hoje, mas que porto você quer chegar. Se você não sabe que porto quer chegar, qualquer lugar serve, né? Então, nós vamos falar de tudo isso nesses 21 dias do desafio. E eu conto com vocês, hein? Depois eu falo, vai ter desconto especial no final, tá bom? Para quem está participando dessa live, na verdade, assim, eu preparei o quê? Vai ter um desconto, né? Um desconto, um cupom de 90% de desconto, tá? Então, assim, vai sair por um preço bem simbólico, né? Menos do que R$ 1 por dia, dos 21 dias, porque eu realmente quero que vocês estejam aqui comigo, estejam engajadas, a gente esteja junto e que a gente aprenda junto. A gente saiba aonde a gente quer chegar e a gente descubra qual é o nosso próximo passo. Se depois de 21 dias a gente conseguir saber aonde a gente quer chegar e qual é o próximo passo, eu já estou felizona, né? Se a gente falar, opa, peraí, é isso aqui que está me amarrando, é essa a minha crença de que eu não posso. Normalmente é isso, né? É uma crença de que a gente não pode. Não pode o quê? Isso que nós vamos descobrir. Né? Mas quando a gente consegue identificar essa crença do eu não posso, a gente já consegue dar o próximo passo. Que depois eu vou querer ouvir vocês de verdade. Eu vou falar um pouco sobre o que é estar à deriva, né? E como é que eu me senti na minha vida algumas vezes, realmente sem rumo, sem saber onde chegar. E aí vocês já vão aí pensando, assim, que eu queria muito ouvir de vocês, se vocês já se sentiram assim, né? E o que vocês fizeram para sair dessa situação. Ou se não fizeram, nós vamos fazer juntas, certo? O que é estar à deriva? Eu gosto muito de contar história, né? Eu sempre fui uma contadora de história desde criança. Que nem eu falei, eu não me vejo como uma professora, eu me vejo como uma contadora de história. Então, eu queria contar uma história para vocês primeiro, né? Que eu vivi esses últimos
tempos, assim, esses últimos meses, eu vivi no mar e realmente eu me vi à deriva, de verdade. Só que isso, depois que passou essa situação, que é uma situação limite, depois que passa, você começa a refletir sobre isso, e isso mudou muito a minha vida. Essa certeza de que a gente precisa ter um rumo, que a gente precisa saber o próximo passo. O que que aconteceu? Eu tinha acabado de comprar meu veleiro, quem me segue no Instagram sabe, né? Eu comprei um veleiro e isso, para mim, foi um ato, assim, que ressignificou muita coisa na minha vida. Primeiro que eu achei que eu não era capaz, né? Eu sempre tive certeza, assim, eu sempre gostei de barco, eu sempre tive barco, mas, assim, no momento em que eu era casada. E eu sempre tive certeza que dono de barco é homem, barco não é coisa de mulher. Por mais que eu adorasse, por mais que eu fosse apaixonada, eu tinha todas essas amarras que me falavam, não, não, você não pode, você não é capaz, você não vai dar conta, é caro, não é para você. E quando eu comecei a entender um pouco mais o que que era o mar, o que que era, né, o barco, e eu já estava morando em Ilhabela, né, faz um ano que eu estou morando em Ilhabela, e assim, isso começou a me despertar a minha paixão de novo, uma paixão que eu tinha colocado embaixo do tapete, né? Porque eu não tô casada, não tenho marido, não tenho um homem do meu lado, então eu não posso. E eu fui colocando isso embaixo do tapete. Eu fui olhando para tudo isso e falar, ah, não, não é para mim, deixa para lá, né? Só que isso me fazia sofrer, por quê? Porque eu queria. Isso era parte do meu sonho. E aí eu deixava na gaveta como sendo uma coisa que daqui a não sei quanto tempo pode ser que algum dia, quando tiver alguém do meu lado, eu vou conseguir, né? Só que quando eu comecei a olhar para isso de verdade, eu falei, espera, né? Mas por que não? E aí eu comecei a aplicar em mim mesma aquilo que eu tenho trazido muito para as lives ali que eu faço abertas no Instagram, que é o quê? Por que não? A gente começar a questionar o nosso status quo, né? Aquela nossa situação de zona de conforto, que muitas vezes é desconfortável, e a gente começa a questionar, fala, espera, é porque sempre foi, é porque é assim. Será que é isso? Né? Será que não está na hora da gente começar a questionar isso que sempre foi e fazer diferente? E aí acabei comprando um veleiro e me vi logo na primeira semana mesmo, né? Foi tipo um primeiro passeio que eu ia fazer, não era nem na vela, porque eu nem sabia velejar, eu fui só no motorzinho mesmo, né? E o motor pifou. O motor parou. E parou bem na travessia da balsa, entre São Sebastião e Ilhabela. Para quem conhece, ali é um agito, né? Assim, tem balsa indo e vindo o tempo inteiro. E o meu veleirinho parado ali no meio do caminho. O veleirinho que eu tinha acabado de comprar, foi agora danou-se, né? Tô perdida. E essa sensação de estar à deriva, ela é uma sensação de vulnerabilidade muito grande, né? Porque começa a vir a fantasia da tua cabeça de, oh meu Deus, o que que pode acontecer? Será que eu posso morrer aqui no meio do mar? A hora que você começa a olhar para a situação e fala, para. Que aí foi um dos maiores aprendizados que eu tive. É o para, respira e pensa. O que dá para fazer? Eu estava ali no meio do mar, sem motor, não tinha vento, então não dava para usar vela. E o motor não funcionava. E eu não fazia a menor ideia de por quê. Eu estava parada ali no meio. Eu tive que realmente voltar para o centro e falar, espera, vamos parar. O que é que eu posso fazer? É o que dá para fazer. Não é o que é o melhor dos mundos, não é o que eu gostaria que fosse. É uma situação de emergência, é o que dá para fazer. E na hora que a gente começa a olhar para o que dá para fazer, a gente começa a listar alternativas, né? Então, comecei, motor quebrou. O que será que quebrou no motor? Eu não entendo nada de motor. Mas, assim, será que tem combustível? Né? De repente acabou a gasolina, não sei, não conheço o barco, né? Era a primeira vez que eu estava saindo com ele. Pode ser uma pane seca, pode ser que tenha acabado o combustível. Não, e será que aconteceu? E aí você vai listando tudo o que pode, né? A primeira coisa que eu listei foi, espera, parou. Eu olhei para um lado, Ilhabela ainda estava longe. Olhei para o outro, o continente estava longe. Então, eu estava no meio do canal, ou seja, eu tinha tempo para pensar. Por quê? Se o veleiro fosse para um lado ou para o outro, de acordo com a correnteza, estava tudo certo. Eu estava longe o suficiente, né, dos dois pedaços de terra que eu tinha no meio, que era onde podia dar problema, que eu podia encalhar, que eu podia ir parar na areia, podia bater em pedra, outros barcos. Eu estava longe o suficiente dos dois lados. Então, eu tive tempo para respirar, para falar, vamos pensar, o que é que a gente faz?
Na minha lista de alternativas, em último caso, estava realmente chamar socorro, né? Eu já fui atrás de cadê o telefone, para onde eu peço socorro, mas eu pedi socorro já? Espera aí, será que não tem outra alternativa? Então, isso que é muito importante, por isso que eu quis trazer para vocês hoje o tema estar à deriva, porque muitas vezes a gente está sem rumo, muitas vezes a gente está sem motor, muitas vezes a gente está sem combustível, muitas vezes a gente está sem saber para onde ir, né? E isso é estar à deriva. É a gente está esperando que alguma coisa aconteça para que a gente dê o próximo passo. Mas quando a gente começa a listar as alternativas do que a gente tem, de o que dá para fazer com a situação que a gente tem hoje, que mesmo que não seja o melhor dos mundos, é o que a gente tem hoje, a gente já consegue dar o próximo passo. A gente já consegue ter uma situação melhor do que a gente tinha hoje, né? Então, ali, na hora da calma, eu falei, não, espera, o que que dá para fazer? Combustível tem. Então, foi alguma outra bobagem. E realmente, chegamos à conclusão de que realmente era uma grande bobagem, né? Mas, assim, você precisa de sangue frio para ver qual que é essa grande bobagem, né? Eu já estive à deriva na minha vida 2 vezes, tá? Em 2016, que é o que eu conto aqui no livro, Por Mulheres Mais Felizes, e como eu saí dessa situação, que é o quê? Eu estava com um casamento de mais de 20 anos, que já tinha se provado que não ia mais para frente, tentei absolutamente tudo, sabe aquela lista de alternativas? Eu já tinha feito aquela lista de alternativas todas, né? E cheguei à conclusão de que eu não tinha mais nada para fazer. Então, na hora que a gente não tem mais nada para fazer, a gente precisa tomar uma atitude diferente. É nessa hora que você vai pensar em suicídio, vai pensar em acabar com a vida, ou vai pensar em dar o próximo passo, né? E eu vou dizer que eu pensei em tudo isso. Mas graças ao bom Deus estou aqui hoje com vocês, por quê? Porque eu cheguei à conclusão de que eu tinha um próximo passo para dar, né? Que não valia a pena eu estar colocando todas as minhas fichas numa situação que de repente mudou e que eu tinha que aceitar. Quando eu entendi que a aceitação em determinadas situações é o melhor que a gente pode fazer, a vida começou a mudar. Porque muitas vezes a gente está insistindo em continuar em situações que já não existem mais, que já terminaram, que já se provaram findas, mas que a gente quer continuar. Ou muitas vezes a gente nem quer mais, mas a gente continua porque vai dar menos trabalho. Em 2016 eu passei por isso, eu fiquei realmente à deriva. E depois, mais uma vez, quando eu já tinha o livro escrito, o livro já tinha sido publicado, já tinha sido lançado, e eu já estava dando palestra a respeito, veio a pandemia. E aí eu pirei de novo. E aí eu pirei de novo e comecei a ter ataque de pânico, coisa que eu nunca tinha tido na minha vida, né? Foi mais uma vez que eu fiquei absolutamente sem rumo. Por quê? A minha empresa foi uma das primeiras a fechar com a pandemia. Eu estava com os filhos em casa. Eu estava naquela situação de que todas nós passamos, né? A gente não sabia o próximo passo. A gente não sabia o que ia acontecer. A gente não sabia se todo mundo ia morrer, se ia levar 1 ou 2 meses para passar, né? Ou se 2 anos. Nunca ninguém naquela época imaginou que ia levar 2 anos, né? Mas isso tudo começou a fermentar na minha cabeça e eu acabei entrando em pânico, de novo, né? Então, assim, em 2016 eu entrei em depressão e em 2020 eu entrei em pânico. Aí eu falei, para, tem alguma coisa errada. Aí eu fui de novo em busca de respostas, né? Eu falei, não vou ficar aqui à deriva, eu preciso arranjar um rumo para minha vida. Afinal de contas, eu já sei qual que é o caminho que isso vai dar e eu não gosto dele, eu não quero ele, que é o que eu coloco aqui no livro. Então, assim, 2016 eu já tinha passado por isso e eu não queria passar de novo. Mais uma vez, eu fui atrás de respostas e fui atrás de descobrir um novo caminho e um novo rumo para a minha vida. E hoje eu estou muito feliz, né? Eu nunca estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje, eu nunca estaria morando em Ilhabela, eu nunca teria o meu veleiro se não fosse o fim da minha empresa em 2020. Triste? É. Foi uma situação horrível? Foi uma situação horrível, uma situação limite. Vocês não fazem ideia o que que é, ou às vezes fazem, né? Ideia do que é ter que demitir todos os seus funcionários que viraram amigos depois de tantos anos, ter que fechar a minha própria empresa e falar, beleza, tô sem rumo total, eu não tenho nem aonde trabalhar.
né? Isso porque eu sou uma pessoa que adora trabalhar, né? Eu sou aquela workaholic convicta, eu tenho até que colocar limites para mim mesma, senão eu passo né, do limite do razoável. Mas, assim, eu tô completamente perdida. Então, assim, acho que esse foi, assim, a fase de mais à deriva da minha vida. Mas foi muito bom, porque me gerou reflexão, me gerou esse próximo passo que eu pude dar na minha vida. Sonhos que eu tinha engavetado e que na época não cabiam na minha vida antiga, mas que a partir do momento que veio esse tsunami que me deixou à deriva, né, no primeiro momento tudo pareceu muito péssimo, tudo muito perdido, tudo muito horroroso, o próximo passo foi muito bom. Então, é isso que eu quero trazer de reflexão aqui com vocês hoje, né? O que que é estar à deriva? Qual é o seu rumo? Perdeu o rumo? Qual é o próximo passo? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Se vocês conseguirem abrir o microfone e me dizer se faz sentido, se não faz sentido, se é isso mesmo, se vocês já se sentiram à deriva alguma vez na vida de vocês. Por isso que eu quis fazer no Zoom esse nosso encontro, né? Essa nossa aula, né? Para que a gente possa conversar mesmo, para que vocês possam contar o que vocês estão passando, o que vocês estão vivendo, se já passaram, se já viveram situações semelhantes e que a gente possa, junto, se ajudar, porque às vezes a história de uma completa a história da outra, às vezes vocês trazem insights para mim, eu cresço demais com esses encontros, cresço mesmo. Quando eu ouço as histórias de vocês, eu tenho aqui meu caderno também. Vocês acham que eu não anoto? Também tenho aqui meu caderno. Quando vem um insight, eu já anoto aquilo que veio. Por quê? É super importante, né? É muito importante a gente conseguir aprender com as outras. E isso é uma coisa que a gente não aprende na nossa sociedade patriarcal, né? Na sociedade que a gente é criada, as mulheres são colocadas como competidoras, né? Uma tem inveja da vida da outra, uma compete com a outra, uma quer ser mais bonita que a outra, quer ter mais que a outra. Só que isso foi essa sociedade patriarcal que colocou na nossa cabeça. A partir do momento que a gente entende que a sororidade, que é esse encontro de mulheres e que mulheres juntas conseguem ir mais longe, umas com as histórias das outras, a gente já dá um próximo passo nessa evolução. Né? Então, assim, resgatando até um pouco dos nossos antepassados, das nossas ancestrais, né? Lembra daquela roda de fogueira, roda de mulheres, tudo elas eram feito em rodas de mulheres. E elas conversavam muito sobre a vida, elas trocavam muito aprendizado, né? Elas trocavam as dificuldades, elas trocavam o que cada uma aprendeu, e isso é muito rico, isso é muito importante, e isso é incentivo demais tanto no movimento por Mulheres Mais Felizes, que a gente tem o encontro uma vez por mês, também no Zoom, online e gratuito. A gente incentiva demais que as mulheres falem e a gente aprende muito com isso, né? Como eu quero trazer esse mesmo espírito aqui para esse desafio soltando as amarras. Então, que vocês abram o microfone, que vocês abram as câmeras e que a gente realmente comece a se conhecer, né? Que a gente comece a se encontrar de verdade e aprender umas com as outras, tá bom? Então vamos lá. Fazendo assim um comparativo muito rápido, né, sobre o que eu estava falando de estar à deriva, sem motor no meio do mar, eu vejo muito assim, o motor da minha vida que pifou em 2016 foi o meu cérebro. Eu perdi a minha saúde mental em 2016. Eu realmente fui parar no fundo do poço, passei meses numa cama, num quarto escuro, tomando um monte de remédio, até que eu mesma cheguei à conclusão de que só o remédio não bastava e que eu tinha que ir atrás de outras coisas para mudar a minha vida. E eu fui atrás, assim, mergulhei de cabeça no autoconhecimento, pesquisei muito, li muito, fiz muitos cursos, né? Que nem vocês estarem aqui hoje já é um grande primeiro passo, já é um grande movimento de mudança. Quando a gente começa a se interessar pela nossa própria vida, isso já é um grande passo. Porque normalmente a gente faz o quê? A gente fica arranjando desculpas para que a gente não esteja feliz, porque o outro não fez, o outro não faz, o outro não quer mudar, o outro, e a gente coloca sempre no outro, né? A responsabilidade pela nossa felicidade. A partir do momento que a gente começa a entender que o outro é o outro, ele muda se ele quiser, se não quiser também é problema dele, né? Mas que a gente, se a gente quer mudar e a gente pode dar esse próximo passo, a gente dá, já é meio caminho andado. Eu só consegui recuperar a minha saúde mental a partir do momento que eu comecei a olhar para a minha vida e falar, espera,
O que é que realmente está te amarrando? O que que te levou a chegar à deriva nesse momento? Né? Por que que você perdeu seu rumo? Por quê? Porque eu me perdi de mim. Eu era daquela engolida pela agenda. Eu corria de um lado para o outro. Eu tinha uma agenda lotada, e era a minha agenda, era a agenda das crianças, era a agenda do marido, era a agenda do trabalho, lotada de acontecimentos, lotada de eventos, lotada de compromissos, e eu corria de um lado para o outro, eu só corria. Eu passava minha vida correndo para tentar cumprir compromisso. Chegava no final do dia e falava, meu Deus, eu não fiz nem metade daquilo que eu precisava. Aquilo que começou a me criar um estresse e uma exaustão tão profunda que minha cabeça parou. Parou, simplesmente meu cérebro desligou. E a partir do momento que eu entendi isso, eu consegui religar e voltar para a vida de outra forma completamente diferente. Hoje, se tem uma coisa que eu tenho, é um horário muito certo na minha agenda para mim. Estar aqui hoje com vocês, por exemplo, é um horário para mim. Porque eu gosto, porque me faz bem estar aqui com essa troca. Me faz bem estar aqui com vocês. E isso eu não abro mão. Então, tem coisas hoje na minha vida que eu não abro mão, que eu quero e que eu vou continuar lutando por isso. Ah, mas o dia a dia, a correria, os compromissos, né? Tudo bem. Mas enquanto a gente é dono da nossa agenda, tudo fica muito mais fácil. A partir do momento que o outro é dono da nossa agenda, aí tudo fica mais complicado. E eu vivi muito tempo com os outros sendo donos da minha agenda. Por isso que meu cérebro entrou em crise. Né? E depois, em 2020, por que entrou em crise de novo? Exatamente porque eu não sabia o próximo passo. Que eu tinha que aprender a ser menos controladora. Porque eu era super controladora. Apesar de eu ter me colocado na agenda, né, desde 2016 que eu aprendi a me colocar na agenda, eu aprendi a dar tempo para mim, eu continuava com essa necessidade de controlar a minha vida e de todo mundo à minha volta para que tudo saísse do meu jeito. Quando a gente aprende que não necessariamente o nosso jeito é o melhor jeito, já é meio caminho andado. Por isso que eu falo, quando a gente continua dando desculpas de que a nossa vida não anda para frente por causa do outro, a gente vai continuar amarrado. A gente vai continuar amarrado. E vai ficar à deriva. E vai ficar à deriva. Porque a gente não sabe nem é que é o nosso próprio rumo. A partir do momento que a gente consegue olhar para tudo isso, a gente desamarra, né? A gente consegue entender que, pera, cada um é cada um tem seu jeito, né? E não é porque o meu jeito é esse que é o melhor jeito. Quando a gente está esperando que o outro mude para que nos agrade, né? Se encaixe no nosso jeito de pensar, porque senão tá errado, a gente não vai se desamarrar. Então vamos lá. Assim, o que que eu vejo? Quando a gente lista, vai, estamos lá à deriva, certo? Aí, quando a gente consegue olhar para a nossa vida, que a gente realmente está à deriva, e a gente começa a listar aquilo que a gente precisa fazer, quais são as nossas alternativas para sair daquela situação, para conseguir encontrar um novo rumo para a nossa vida, muitas vezes a gente vai acabar fazendo uma lista de vários itens, né? Tentar de tudo e chegar à conclusão de que não existe mais nada a fazer. E essa é a pior sensação do mundo. É a pior sensação do mundo, né? Que eu brinco que a vida dá game over, né? Quando a vida dá game over, cara, é a pior sensação do mundo. Mas a gente sempre tem o poder de dar o start again. A gente sempre pode recomeçar o jogo. Não naquele mesmo cenário, não com aqueles mesmos personagens, mas a gente sempre tem o poder de recomeçar. Então, quando a vida dá game over, e assim, você tem a certeza de que não há mais nada a fazer para que resolver aquela situação, tá tudo certo. E é o que a gente fala de finalização de ciclo. Chega uma hora que a gente tem que finalizar os ciclos que a gente já tem na nossa vida. A gente tem que finalizar aquilo que a gente começou e que já não faz mais sentido. Que a gente tem que começar aquilo que já não está mais fazendo sentido, né? Então, assim, é finalizar isso para dar o próximo passo. Ah, tá bom, Adriana, mas tá fácil falar isso, né? Como é que você finaliza um ciclo? Não, não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas assim, o que eu aprendi na minha vida é o quê? Que a gente precisa viver o luto. Isso é uma palavra que muitas vezes dói na gente, né? A gente não quer nem pensar em perda, em morte, em luto, em finalização de ciclo. Mas é uma das primeiras coisas que a gente consegue se desamarrar. Né? O que eu aprendi nos últimos tempos é o quê?
Sempre que a gente tem uma perda trágica, né? E perda trágica aí pode ser o final de um relacionamento, pode ser a perda de um emprego, pode ser um filho que saiu de casa, pode ser até mesmo a morte de um ente querido. É uma perda trágica. É algo que faz a gente sofrer, é algo que dói na gente. Sempre que a gente tem essa perda trágica, o nosso cérebro, ele manda a gente para uma zona de conforto, que é o quê? Negar o que está acontecendo. Então a gente vai para a negação e para a resistência. Então a gente não quer aceitar a situação como ela é. A gente continua brigando por uma situação que a gente gostaria que fosse. Ou a gente nega que aquela situação está acontecendo. A partir do momento que a gente consegue aceitar que a vida é o que ela é, não o que a gente gostaria que fosse, a gente já começa esse processo de mudança, que é o despertar. É o despertar para uma nova vida. Aí você fala, bom, beleza, aquela vida que eu tinha, ela não existe mais. E agora, o que eu faço? A hora que você começa a aceitar que tudo bem, aconteceu o que tinha que acontecer do jeito que tinha que ser. Muitas vezes eu não concordo, muitas vezes eu vou continuar sofrendo com aquilo. Mas é o que é. Aceitação. Próximo passo. Aí você vai ver que rumo vai dar na tua vida. Então, o que que é o luto? Que é a parte mais importante do que a gente tem que conversar aqui hoje. É a gente reaprender a viver apesar de. Então, assim, se vocês estão aí com caderno na mão e caneta, escreve essa frase. Reaprender a viver apesar de. Ah, mas era tão bom que eu tinha no passado. Mas não tem mais. Ah, mas eu queria tanto que fosse diferente. Mas não é. A partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente fala, não, tá bom, é isso. Então, o que que eu tenho hoje? Aí você pode começar a listar de novo. Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Como é que eu vou reconstruir a minha vida? Aonde eu quero chegar? Que aí sim você vai ter um rumo, né? E aí você consegue sair, tirar a sua embarcação de estar à deriva aqui, ou amarrada num porto, e consegue dar o próximo passo para chegar em direção ao seu novo porto. Porque muitas vezes a gente está amarrada num porto que já não serve mais para gente, que já não é mais nosso, que a situação toda já mudou e a gente quer que ela continue sendo o que ela era antes, mas ela não é mais. Então, a partir do momento que a gente aceita e a gente desperta com esse novo olhar para ver o que que a gente pode fazer de diferente para dar o próximo passo, a vida já começa a mudar. E é esse o objetivo desse desafio, soltando as amarras. É a gente começar a olhar para tudo isso com olhos de quem quer ver e falar, opa, peraí, é aqui que eu tô amarrada. Por isso que eu falei para vocês, escrevam essa frase. Reaprender a viver apesar de. Apesar de tudo que me aconteceu, apesar de eu não ter mais essa pessoa, apesar de eu não ter mais essa situação, apesar de eu não ter mais essa vida, mas eu reaprender a viver apesar de. Ah, mas eu vou ficar sofrendo pro resto da minha vida? Não, né? Com o tempo as coisas ficam mais fáceis. A partir do momento que você já tem um novo rumo, você já tem aonde chegar. E aí você vai se dedicar a isso, você vai se dedicar a construir essa nova vida para você. Porque se você não tiver esse rumo, se você não souber aonde chegar, você vai estar sempre amarrada nessa situação do passado. Vai estar sempre aqui, olha, ah, mas devia ter sido, não foi, ah, mas como eu sofri, como eu tô sofrendo, ah, eu queria que fosse, mas não é. Não é. E se a gente aceita que não é, a gente consegue traçar os próximos passos. Porque essa é a nossa maior amarra, né? As nossas maiores amarras emocionais, elas estão no nosso passado, né? Quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a desamarrar. Durante muito tempo, no final do meu casamento, em 2017, né, assim, que é o tema do livro Por Mulheres Mais Felizes, é, eu tirava carta, eu gosto muito de vez em quando, tirar carta de tarô. E aí eu tirava a carta de tarô, a carta que mais vinha para mim era a torre caindo. E o que eu mais ouvia era, deixa a torre cair. Você está insistindo, você está ali, ó, segurando a torre o máximo que você pode. Por quê? Eu não queria jamais que a minha família se dissolvesse, né? Que fosse viver uma coisa dessa. Depois de 20 anos de casada, a minha família doriana indo para o ralo, né? Eu jamais
queria que isso acontecesse. Eu tentei de tudo e mais um pouco. E nessas tentativas eu fui ficando cada vez mais exausta. E essa exaustão era o quê? Eu me sentia realmente segurando a torre do castelo, a torre caindo na minha cabeça e eu querendo continuar segurando. Então, a partir do momento que a gente toma essa consciência de que chega uma hora que a torre tem que cair mesmo e tá tudo certo, e que isso é uma finalização de ciclo, tá tudo bem. A gente começa a entender que existe vida após aquela vida e que a gente pode viver várias vidas em uma vida só, né? Mas a gente precisa aceitar as finalizações de ciclo, né? Nós mulheres fomos criadas o quê? Para o casamento de vida eterna, né? Não só nós mulheres, os homens também, né? Seremos felizes para sempre. Só que aí eles vão viver a vida deles do jeito que eles querem dentro do casamento, né? E a gente cada vez mais vai se enquadrando dentro das caixinhas que vão colocando pra gente. Então, assim, não é bom para nenhum dos lados. Quando a gente tem essa consciência, a gente consegue dar esse próximo passo. E a gente consegue, inclusive, deixar claro para outra pessoa, olha, até aqui eu aceito. Mais do que isso, não. Que é quando a gente começa a delimitar o nosso espaço, quando a gente começa a colocar claramente o nosso limite. Porque muitas vezes o que a gente faz? A gente deixa de ser quem a gente é para começar a ser o que o outro quer que a gente seja, né? Para que tudo dê certo, para que a gente continue felizes e contentes, para que continue... Mas assim, não dura muito tempo, né? Não dura muito tempo. Chega uma hora que aquilo pesa. E aquilo pesa e ele volta para a gente o quê? Em termos de gordura corporal, em termos de depressão, né? Em termos de infelicidade profunda, irritação, briga, né? E a coisa começa a fermentar. Então é isso, quando é que isso acontece? Quando, assim, a gente não estabeleceu limites claros, né? E a gente não consegue dar o próximo passo da nossa vida. E a gente está amarrada. E a gente vai continuar amarrada enquanto não tiver consciência. Ah, isso é muito importante de falar. Eu tô aqui olhando minha anotação, isso é muito importante de falar. É assim, finalização de ciclo, a gente tentar de tudo, tal, para conseguir resolver aquela situação. E quando vê que já não tem mais o que fazer, finalizar o ciclo e viver o luto, é diferente de situação de merda, tá? Situação de merda em que sentido? Porque às vezes a gente tá numa situação de merda muito grande que a gente tem que sair imediatamente. Que eu tô falando o quê? De abuso, de violência doméstica, de situações limite mesmo, né? Eu mesma cheguei numa situação de limite no meu casamento que eu não conseguia mais olhar para a cara do meu ex-marido, que a gente brigava, mas assim, brigava de gritos, né? Então, assim, a partir do momento que eu olhei para essa situação, eu falei, opa, peraí, isso eu não aceito mais, isso eu não quero mais para mim, e tenho certeza que ele também não queria, eu tive que tomar a decisão, né? De falar, não, chegou ao fim. Então, muitas vezes é a gente que tem que tomar essa decisão. É a gente que tem que ter essa consciência de falar, opa, peraí, extrapolou todos os meus limites, o meu limite é esse, né? A gente conversa, a gente tenta chegar a uma conclusão, a gente tenta dar um próximo passo, mas tem horas que não dá. E se não dá, não dá. É aceitar que deu game over, né? Lembra de estar à deriva, que eu falei lá no começo? Está ali à deriva, no meio do mar, você fala, meu, não tenho o que fazer, né? Se não tem o que fazer, você tem que chamar resgate. Você tem que pedir apoio, você tem que sair daquela situação, porque senão vai todo mundo morrer afogado. Então, é essa hora que a gente precisa olhar para a vida com olhos de quem quer ver, né? E falar, opa, que rumo eu vou tomar, né? Se eu tô ali parada no meio do mar, sem motor, balsa indo e vindo, né? O que que eu posso fazer? Tentei algumas coisas, se não tivesse dado certo, é que graças a Deus deu, né? Uma das tentativas do motor que foi uma bobagem, na verdade. Mas assim, mas foi meio MacGyver. Mas assim, chegou uma hora que eu chamei o apoio náutico, né? Que eu chamei o botinho e falei, meu, pelo amor de Deus, vem aqui me resgatar. Eu tô aqui no meio do mar. E tem horas que a gente tem que fazer isso. A gente tem que chamar resgate, a gente tem que chamar apoio, né? A gente tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, tem que entrar no remédio se for preciso. A gente tem que dar esse próximo passo por nós, para que a gente comece a ter um novo rumo na nossa vida, né? Ah, é o que a gente gostaria? Claro que não. Mas acho que quando eu estava lá no meio do mar, né, sem saber, sem motor, sem nada, eu achei super legal ligar, né, para pedir apoio. Pelo amor de Deus, vem aqui um botinho me salvar, que eu tô aqui no meio do nada, né? Foi só falta depois descobrir que é uma bobagem e vou ser zoada, né? Mas muitas vezes a gente está em situações limite em que a gente precisa, sim, de ajuda, e não é vergonha nenhuma pedir. Uma das coisas que a gente tem aqui muito claro, assim, nesse desafio, soltando as amarras, né, é que a gente está junto.
Eu acredito muito no poder do grupo. Eu acredito muito que juntas a gente aprende umas com as outras. E juntas a gente consegue mudar de uma forma mais fácil. Cada um tem o seu aprendizado individual, né? Assim, cada uma de nós tem que aprender algumas coisas específicas. Nossas amarras são diferentes ou muitas vezes iguais, mas uma aprende com a experiência da outra. Por isso que eu reforço a importância do caderno. A gente anotar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está vivendo, os insights que vocês vão tendo aqui durante o nosso encontro é muito importante. Muito importante. Porque muitas vezes a gente está numa zona de conforto que nos é desconfortável, mas que a gente vai aceitando, né? A gente vai levando, a gente vai arranjando aquelas desculpas, já não, quando ele mudar, quando a situação mudar, quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando eu me aposentar, quando... E a gente vai dando desculpa pra gente mesmo, pra não ser feliz hoje. E isso começa a gerar o quê? Uma ansiedade gigante, porque a gente tá sempre com a cabeça no futuro, no que está por vir, no que, e a esperança de que vai dar certo. E no presente, a gente esquece de viver. A gente esquece de viver a nossa realidade hoje, porque a gente não está querendo olhar a nossa realidade hoje, porque a gente fica focada no futuro, né? O dia que. Só que é hoje que a gente constrói a nossa vida. É no presente que a gente constrói o próximo passo para o futuro que a gente quer. É aqui e agora que a gente consegue dar o próximo passo. Não é amanhã, não é o ano que vem, não é depois, também não é no passado, né? Amarrado àquilo que já foi. Amarrado àquela dor que a gente ainda sente. E por isso que a gente tem que desamarrar o passado, né? E parar de dar desculpas esperando o futuro chegar. A gente precisa o quê? Olhar para o presente hoje. O que podemos fazer nesse agora? O que dá para ser feito com as condições que a gente tem? Por isso que lá no começo que eu falei de estar à deriva, é o quê? É assim, para e pensa. Para, respira e pensa. O que é a minha situação hoje? O que é que eu posso fazer de diferente? O que dá para fazer? De repente não é a melhor opção, né? Não é o que eu gostaria que fosse, mas é o que dá. É o que eu consigo fazer hoje para melhorar pelo menos um pouco essa situação. E é isso que a gente vai aprender junto. Então, porque muitas vezes a gente está tentando esperar que o outro mude, né? Para que ele se encaixe nas nossas regras de felicidade. Já pararam para pensar sobre isso? Isso eu acho demais. Quando eu cheguei a essa conclusão, eu falei, nossa, como sou idiota, né? Porque no fim das contas a gente fica sempre fazendo isso, né? Sempre esperando que o outro mude para que ele se encaixe naquilo que a gente acha que é felicidade. Só que de repente não é felicidade para o outro. E tá tudo certo. Se o meu ideal de felicidade é diferente do ideal de felicidade do outro, quer dizer que é uma finalização de ciclo. Que a gente não consegue mais caminhar junto. A partir do momento que a gente entende que não dá para a gente ficar esperando que a pessoa acredite que o ideal de felicidade dela é exatamente o seu e venha se enfiar na sua caixinha, e também a gente não quer se enfiar na caixinha do outro, são ideais diferentes. E tá tudo certo. Vida que segue, né? Mas para isso a gente precisa o quê? Aprender a viver o luto. Reaprender a viver apesar de. Certo? Então vamos lá, vamos falar um pouco do que é esse desafio soltando as amarras, tá? O desafio soltando as amarras eu criei para que a gente realmente possa juntas tá fazendo essa mudança, tá chegando no nosso próximo passo. Eu ainda tenho um monte de amarras para resolver na minha vida, já resolvi um monte, mas ainda tenho um monte de outras. E eu realmente acredito que a gente vai ter para o resto da vida, né? A gente sempre vai ter uma coisa que nos desafie e que faça com que a gente tenha que rever algumas crenças, e que faça com que a gente tenha que tomar coragem para dar esse próximo passo, certo? Então, assim, eu já tive que ter coragem para aceitar o final do meu primeiro casamento, tive que ter coragem para ir morar em Ilhabela, agora tive que ter coragem para comprar um veleiro, e o meu próximo desafio, o meu próximo passo é o quê? Eu quero dar a volta ao mundo num veleiro. Isso porque eu ainda não sei nem velejar, tá, gente? Então, assim, é aí que eu falo. Quando a gente sonha, né? Então, assim, eu tô sonhando, que eu quero. Quem sabe um dia, né? Mas eu tô aqui listando tudo que eu preciso fazer para chegar lá. Primeira coisa é o quê? Eu preciso aprender a velejar, ponto. Né? Eu preciso começar a aprender a entender de vento, entender de nó, entender das amarras, né? E desfazer todas essas amarras que ainda me prendem em terra.
Senão eu nunca vou conseguir chegar no meu sonho. Mas se eu estabeleci que esse é meu sonho, eu vou fazer de tudo para isso. Eu vou fazer por isso. Então, eu vou deixar uma lição de casa para vocês hoje, pode ser? Vocês topam fazer uma lição de casa? Sim? O que eu vou pedir para vocês? Nós estamos em semana de lua crescente, certo? Até o dia 20 de março, domingo, é uma semana de lua crescente. No dia 20 de março, a gente vai ter o ano novo astrológico, que é o quê? O nosso momento de renascimento, é a nossa oportunidade de renascimento. E foi uma coincidência muito grande, uma maravilha para a gente enquanto libertação, que é o quê? Nessa semana de lua crescente, tudo aquilo de bom e de ruim que a gente tem na nossa vida vai crescer, né? E vai crescer por quê? Ah, porque a gente está sendo castigado? Não. Vai crescer para a gente poder enxergar, para a gente ter condição de olhar com olhos de quem quer ver e enxergar o que está acontecendo na nossa vida. Então, o próximo encontro que a gente vai ter vai ser na terça-feira que vem, que é quando realmente começa o desafio Soltando as Amarras, no dia 22 de março. Já vai ser no Ano Novo Astrológico. Quero que vocês cheguem nesse desafio, nesse dia, nesse encontro do dia 22 de março, com a lição de casa, que é o quê? Observar. Simplesmente observar tudo aquilo que cresce na sua vida essa semana e anotar o que te amarra e o que é fluência. Então, o que aconteceu de bom que você fala, nossa, olha que legal, eu estava tanto tempo esperando por isso e agora eu tive a oportunidade. Anota. Putz, isso aqui não vai de jeito nenhum. Nossa, essa pessoa está sempre me pentelhando, essa situação não vai para frente, não desamarra. Anota. Anota o que amarra e anota o que flui. Por quê? A semana que vem a gente já começa falando sobre isso. É onde a gente está e onde a gente quer chegar. E o que está nos amarrando. Nós vamos trabalhar muito em cima disso, em cima do que vocês listarem de o que é que está amarrando. E eu estou fazendo a minha lista também. O que é que está me amarrando hoje e por que que eu não consigo dar o próximo passo? Vocês não precisam nem se perguntar por quê. É só observar. A pura observação do que acontece essa semana, de hoje até a terça que vem, é o que vai dar o norte para vocês no desafio Soltando as Amarras. O desafio começa no dia 22 de março. A gente vai ficar juntos por 21 dias, tá? Nesses 21 dias, vão ser 7 encontros presenciais, começando na terça, dia 22 de março. E aí vai ser toda terça e quinta, ao meio-dia. Mas para quem não consegue ao meio-dia, também não tem problema. Vai ficar gravado no Zoom. Vai ficar gravado, a gente vai fazer pelo Zoom, vai ficar gravado e vai para a plataforma do Hotmart. Por que Hotmart? Eu achei que é uma plataforma que dá para organizar melhor a experiência, vamos dizer assim, o desafio. Então, eu consigo lá colocar, em vez de aula 1, aula 2, aula 3, eu consigo colocar desafio dia 1, desafio dia 2, desafio dia 3. No grupo do WhatsApp ou pelo Instagram, ou seja lá por onde for, começa a ficar mais desorganizado, né? Porque aí entra a mensagem no meio e tal. Então, é por isso que é no Hotmart. E eu tô trazendo para vocês um desconto Mega Master Blaster especial. Na verdade, não é nem desconto. Eu vou cobrar um valor simbólico, porque essa é a primeira turma. E eu tô junto com vocês, porque eu já coloquei como meu desafio, né? Eu quero dar a volta ao mundo no veleiro. Eu quero ver como é que vocês vão me desamarrar para eu conseguir fazer isso, né? Também tô contando com vocês nesse desafio. Então, eu tô dando, assim, 90% de desconto, eu acho. Mas acho que é R$19,40, né? Para participar, só para pagar a plataforma mesmo do Hotmart. Vai sair, tipo, menos de R$1 por dia, né? São 21 dias. Então, assim, tô cobrando esse valor simbólico para quem tá no grupo do WhatsApp do Soltando as Amarras, para quem tá aqui participando dessa aula, dessa masterclass. Vou colocar essa aula lá no grupo do WhatsApp. Então, assim, aquele que é Soltando as Amarras. Se você conhece alguém que devia estar aqui hoje e não está, se você conhece alguém que está no grupo do WhatsApp, mas não assistiu a aula, conversa com essa pessoa e fala, olha, você tem que estar lá. Gente, R$19,40 é menos de R$1 por dia, durante 21 dias, para que a gente realmente juntas consiga mudar a nossa vida. E eu tenho certeza que a gente vai. Eu tenho certeza que a gente vai. O que vocês acharam? Fala aí para mim, quem está disposta? Quem está comigo? A gente tem que aproveitar que é um momento de renovação. O ano novo astrológico é um momento de renovação. Então, assim, a gente está mais do que nunca
focado nessa renovação. O mundo tá, os astros estão, né? Então, se a gente conseguir trazer para a gente sair daquela energia negativa, ai, de guerra, de política, de vírus, de coisa que não vai para frente, se a gente conseguir deixar um pouco isso de lado e pelo menos 1 hora por dia a gente conseguir se conectar com a gente mesma e olhar para a nossa vida com olhos de quem quer ver, eu tenho certeza absoluta que a gente muda. Tenho certeza absoluta que a gente se prepara pelo menos para o próximo passo em relação aos nossos sonhos. Vamos lá, vocês vão ficar menos tímidas durante o desafio, que isso é uma coisa que é muito legal, né? Que eu acho que, assim, quando a gente começa a se conhecer, uma começa a ouvir a história da outra, a gente se sente com muito mais liberdade para poder abrir a câmera, poder falar, né? Então, assim, o Encontro do Por Mulheres Mais Felizes já está rolando faz mais de um ano. Uma vez por mês, toda primeira quinta-feira do mês, a gente se reúne às 8 horas da noite, né? Online e gratuito. Também é com link no Zoom. E assim, a gente consegue trocar mais. Hoje a gente já conhece as pessoas, a gente já sabe as dores, já sabe os amores, já sabe onde é que o bicho pega, uma já consegue contribuir com a história da outra, né? E é por isso que eu quis fazer 21 dias com vocês, para a gente estar juntas. Então, assim, nos dias que a gente não vai estar junta no online, né, nesse encontro, que não é terça e quinta ao meio-dia, mas a gente vai continuar junto no grupo do WhatsApp, né? Aí a gente vai continuar trocando. Eu ainda estou para decidir, depois eu conto para vocês, né? Se vai ser no grupo do WhatsApp mesmo ou se vai ser pela plataforma do Hotmart. Ou a gente cria um grupo novo para quem realmente está no desafio, né? Ou a gente vai se falando pelos comentários do WhatsApp. Eu acho que desculpa, pelos comentários do Hotmart. Eu acho que as duas coisas vão dar certo, as duas coisas vão ser legais, né? É um teste para mim também estou aprendendo a usar essas ferramentas. Mas eu acho que é uma forma que a gente tende a ficar muito junta, né? Da gente conseguir realmente formar uma egrégora de pessoas que querem mudar, né? De pessoas que querem fazer diferente. E assim, eu tenho muita certeza que a gente juntas vai fazer um mundo muito diferente, pelo menos o nosso mundo. E assim que a gente muda o nosso mundo, a gente muda o mundo em torno da gente, né? E quem sabe um dia a gente faz um mundo melhor de verdade. Eu acho que só arrumando a nossa vida e conseguindo influenciar positivamente a vida das pessoas que estão à nossa volta, já é um grande ganho, já é um grande ganho. E foi isso que o autoconhecimento me trouxe, essa possibilidade de mudar a minha própria vida, estar pronta para um próximo passo sempre, com coragem para aceitar os próximos desafios e falar, não, tá tudo certo, eu dou conta, eu sou capaz. E eu tenho certeza que vocês também dão. Tamo junto? Certo? Então, ó, um beijo muito grande para vocês. Fiquei muito, muito, muito feliz de ter vocês aqui comigo hoje, né? E assim, tô realmente emocionada e cheia de alegria, assim. Eu vou passar o dia hoje tranquila, assim, de que, cara, tá muito bom, tá muito bom. Tenho certeza que a gente vai fazer a nossa parte, tenho certeza que a gente vai entrar nesse processo de mudança. Certo? Combinado? Então vai lá, ó. Próximo passo, eu vou colocar para vocês. Aí, Leila, isso aí. Próximo passo, eu vou colocar para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? Vou disponibilizar nosso encontro de hoje, essa nossa aula de hoje. Mandem para quem vocês acham que tem que ouvir isso, mandem para quem vocês acham que realmente precisa estar nessa jornada com a gente. Gente, R$19,40 é um valor mega simbólico, tá? E, inclusive, eu não ia falar, mas eu vou, tem uma surpresa para vocês. Quem entrar realmente no desafio, a primeira coisa que vai receber, tá? Vai ser o e-book do Por Mulheres Mais Felizes. Que assim vocês já conseguem dar uma lida, já conseguem abrir um pouco, né, o horizonte, entender um pouco melhor o que é a minha vida, o que eu aprendi, o que eu mudei, e já vai criar insights em vocês. Então, assim, leiam e leiam com o caderno do lado. Não, nunca esqueçam o caderno. O caderno, a partir de agora, o caderno vai ser a parte mais importante da vida de vocês. Porque nesse caderno, vocês vão estar anotando o que vocês estão sentindo, né? E a gente só consegue mudar a partir do sentimento. No racional é ótimo. A gente tira brilhantes conclusões, a gente chega na lógica, a gente chega em lugares muito longes. Mas a gente só consegue fazer realmente aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acredita, se a gente acessar a nossa emoção. É a nossa emoção que nos move, é a nossa emoção que faz diferença. Então, anotem tudo aquilo que vocês viverem essa semana, que vocês virem essa semana, o que vocês já anotaram da live de insight, né? Anota e deixa isso, guarda.
Guarda isso assim, com o coração. Que aí na terça-feira que vem a gente está junto e a gente vai sim conversar sobre isso, né? Mas principalmente anotem. O que que acontece essa semana? Observem e anotem. O que acontece essa semana? Que vocês se sentem amarradas nas situações e o que acontece essa semana que está fluindo, que está maravilhoso, que você quer mudar. Vamos encerrar, que a live já está ficando longa, né? Assim, mas a gente está junto, tá? Terça-feira que vem a gente começa o nosso desafio. Nós vamos abrir o grupo do WhatsApp para que a gente possa conversar um pouco agora à tarde. Vamos trocar mais umas ideias. Vou colocar essa live lá para vocês, né, conseguirem assistir de novo. Quem não pegou desde o começo, quem quiser assistir outra vez, porque às vezes é muita informação mesmo, a gente fica meio bugado, meio perdido, né? Manda para quem quiser mandar, vai estar aberto lá, vocês podem mandar para quem quiser, né? Esse convite mesmo, né? Não é nem uma live, é um convite a gente participar junto do desafio, tá bom? Vejo vocês depois, até daqui a pouco, lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Beijos!